Boa noite, irmãos. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês comigo em 2º livro dos Reis, no capítulo 4. 2º livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 8. Vamos ler uma história e, com base nessa história, eu quero falar sobre quando nos sentimos enganados. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse ao seu pai: a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita, corra ao seu encontro, pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vivo, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama.
Então ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor, subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Queira Deus abençoar a sua palavra. Quando nos sentimos enganados por Deus. 2 frases me chamam a atenção nesse texto. A primeira frase está no versículo 16. Quando o profeta diz para essa mulher: você vai ser mãe, você vai ter um filho. Ela no versículo respondeu, versículo 16, não minta para mim, não minta para a sua serva. No versículo 28, não disse ao Senhor para o Senhor não me enganar. São essas 2 frases. E eu queria que você entendesse um pouco mais sobre essa mulher. Essa mulher era sunamita, era da região de Sunem, que ficava próximo ao vale de Jezreel. Uma cultura inútil que eu vou passar para vocês. Quando Davi era muito velho, já estava se aproximando dos estertores da morte, ele não conseguia ser aquecido. Arrumaram uma menina muito bonita, uma jovem muito bonita, para dormir com ele. E essa menina, jovem bonita, chamada Abisague, um nome lindíssimo para você colocar no seu filho, na sua filha. Essa mulher que foi companheira de Davi na sua velhice e se tornou depois pivô e a causa da morte de Adonias, porque Adonias pediu essa mulher para si após a morte de Davi. Então, essa mulher era dessa região, uma região conhecida ali. E essa mulher possui características marcantes deixadas por esse texto. Quando a gente vai lendo o relato bíblico, a gente vai percebendo algumas características dessa mulher. Em primeiro lugar, eu digo para os irmãos que essa mulher tinha sensibilidade e presteza. Isso se revela na forma cuidadosa com que ela resolveu cuidar do profeta, resolveu cuidar de Eliseu. Ao vê-lo passar sempre próximo à sua casa, na sua simplicidade, passando necessidade de tudo, essa mulher rica resolve providenciar comida para ele, refeição para ele, e resolve providenciar para ele também hospedagem. Isso está aí nos versículos 8 e 10. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Versículo 10. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Edmeia Williams, que é uma pregadora do Evangelho, uma mulher de Deus, prega o Evangelho em vários lugares desse Brasil. Analisando esse texto, ele chama atenção para o fato dela providenciar tanta coisa, mas dentre as coisas providencia uma mesa, para que o profeta pudesse colocar ali na mesa os seus pergaminhos, a palavra de Deus. E essa sensibilidade se torna evidente nesse texto lido.
E é uma bênção quando a gente tem pessoas sensíveis assim, que abençoam pastores, abençoam missionários, abençoam outras pessoas. E eu dou graças a Deus, porque aqui nessa igreja nós temos vários irmãos que são essa bênção assim. Mas eu me lembro que eu estava para tirar férias e não tinha dinheiro para tirar férias. E então um oficial norte-americano, que tinha uma casa de praia em Málaga, sem me conhecer, ofereceu-me para eu tirar uma semana de férias com a minha família naquela praia, naquela casa. Chego lá, a despensa toda cheia, a geladeira tudo cheia. Não me pediu um único centavo. A única coisa que ele disse é: se você gostou, escreva alguma coisa para mim aí. Falei: escreva o livro todo, se quiser, não é? Mas você não se sente abençoado? Eu nunca conheci esse homem, mas louvo a Deus pela vida desse homem que me abençoou. Eu me lembro também, irmãos, de um querido irmão da minha igreja lá em Lisboa. Fui pastor daquela igreja 8 anos. E quando acabava o culto, ele deixava quase todo mundo sair e vinha para trás de mim e falava ao pé do meu ouvido: pastor, eu já estou indo embora. O senhor vai precisar de mim para alguma coisa? Às vezes eu estava enfrentando um dia difícil, com tantas coisas para resolver. Muitos crentes às vezes estavam aflitos, e às vezes nem eu sabia muito bem o que fazer naquela situação, mas ouvir aquele irmão, 8 anos seguidos, e ele quase não faltava culto, dizer para mim no final do culto: vai precisar de mim para alguma coisa? Aquilo me dava um alento tão grande. Essa mulher era assim. Que alívio podemos encontrar em famílias amorosas e cuidadosas. Segunda característica dessa mulher, ela que tinha uma grande percepção espiritual. Isso é nítido na forma como ela percebe aquele profeta que passa pela sua casa. Olha o que ela diz no versículo 9, olhe para a sua Bíblia. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha o que ela diz, ela é capaz de perceber a graça de Deus sobre a vida daquele homem que regularmente passava ali pela sua casa. Mas há uma terceira característica dessa mulher: conquanto fosse rica, e a gente vê que o marido está no campo administrando os campos quando o filho passa mal, e a Bíblia diz que ela era rica, ela tinha um estilo de vida simples, ela cultivava a simplicidade. Quando Eliseu resolve fazer alguma coisa em resposta de gratidão pelo seu cuidado, e então ele manda o seu servo Geazi perguntar se eles poderiam fazer alguma coisa, quer falando ao rei, quer se comunicando com o comandante do exército de Israel, a seu favor. E a resposta dessa mulher é simplesmente simples, mas maravilhosa. Ela diz assim: habito no meio do meu povo, segundo a NVI. Segundo a Revista Atualizada, a NVI diz assim: eu tenho casa entre o meu povo. A Nova Almeida Atualizada diz: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Mas a mensagem traduz a frase dela: não há nada, você não precisa fazer nada, estou satisfeita e feliz com a minha família. Isso expressa, irmãos, contentamento, simplicidade. Eu estou feliz com o que tenho, a minha vida está completa. Como precisamos aprender isso nos dias de hoje? Quando achamos que precisamos sempre de mais, de muito mais, de mais coisas para nos sentirmos felizes, para encontrarmos sentido na vida.
E às vezes, por isso, porque achamos que precisamos de mais, não somos capazes de celebrar a nossa vida e as bênçãos que Deus derrama cotidianamente sobre nós e sobre nossa casa. Harold Kirchner, um rabino judeu, escreveu um livro que ele diz que é um comentário de Eclesiastes. O livro é bom, mas eu não consigo acompanhar o livro de Eclesiastes no comentário dele, mas o livro é bom. Ele, no livro que ele escreveu, Quando Tudo Não É um Bastante, chega um capítulo que ele fala, o tema do capítulo é: vai e come o teu pão com alegria. É uma referência a Eclesiastes 9:7. E ele diz que nós dificultamos a nossa vida porque nós não somos sensíveis para as bênçãos simples que Deus derrama sobre nós. Aí ele diz assim: quando nós nos lembramos de coisas simples que dão significado à vida, a nossa vida tem mais sabor. Aí ele diz: você pode lembrar aí na sua mente agora de uma conversa que você já teve com alguém, e conversando com essa pessoa, como você se sentiu bem, como você se sentiu amado, como você se sentiu uma pessoa especial, dádiva de Deus na sua vida. Às vezes a conversa durou 5 minutos, meu pai estava doente, meu pai aproveitou que a família toda tinha saído, o filho missionário estava com ele, veio vê-lo porque ele estava doente. E durante 5 minutos, ele me falou algumas coisas que eu nunca mais esqueci. Foi uma das coisas mais bonitas e importantes antes que meu pai partisse. Alguém que já partiu, você pode se lembrar de alguém que já partiu e significou muito para você, e quando você se lembra dessa pessoa que já partiu, seus pensamentos são de gratidão a Deus por ter convivido com essa pessoa tão especial. Ele fala que nós achamos que temos de fazer coisas notáveis, como escrever um grande livro, acumular fortuna, alcançar grande poder para que a nossa vida seja significativa. E ele diz: nada disso. Para que a nossa vida seja feliz, nós precisamos saborear a beleza dos momentos que se passam. Nós vivemos em Teresópolis, uma terra belíssima, não são poucas as pessoas, quando eu digo que moro em Teresópolis, elas falam assim para mim: meu sonho de consumo. Já ouviu isso? Quantos já ouviram isso aqui? Olha, um grande número de irmãos. Você vive na terra que é sonho de consumo de muita gente, sobretudo quem está lá no Rio de Janeiro. E você é capaz de andar nessa cidade sem contemplar a beleza que Deus colocou à sua disposição. E o autor chama atenção que muitas das bênçãos que enchem de significado a nossa vida são simples, não custam dinheiro, não precisam da sua fortuna, não precisa você ser rico. Você só precisa ser sensível, porque muitas vezes passamos por essas coisas todas sem contemplar tudo. É fazer das coisas simples coisas especiais. As nossas grandes lembranças da vida não foram aquela viagem maravilhosa que nós fizemos, mas o convívio alegre que tivemos com a família, em que houve uma bagunça muito grande e nós nos sentimos felizes uns com os outros. Quando nós estivemos brincando com os nossos filhos, com os nossos netos, correndo, cantando, jogando uma partida de alguma coisa simples, convivendo. E essa mulher, ela tinha um estilo de vida assim, tinha um estilo de vida simples.
fazia das coisas simples coisas especiais. Você precisa de alguma coisa? Eu falo com o rei, eu falo com o comandante. Não, a minha vida está muito boa, não preciso de nada. E o tema no livro do Rabino é: coma o seu pão com alegria. Amanhã, por favor, refeição da manhã com alegria. Mesmo que seja pão na chapa e café, tá bom? Ótimo, né? Eu não gosto de pão na chapa, mas está tudo bem, tá bom? Irmãos, essa mulher, mas há uma quarta coisa na vida dessa mulher. Demonstrava espírito de abnegação, versículo 13. Esse tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem vivendo no meio do meu povo. E o próprio profeta descreve essa mulher como uma mulher abnegada. Abnegação significa fazer algo por alguém, mesmo que isso envolva sacrifício pessoal. Mesmo que para abençoar o outro eu me sacrifique. Em geral, nós podemos até ajudar os outros, mas temos muita dificuldade em fazer isso quando isso implica em sacrifício pessoal. Mas há uma quinta característica dessa mulher: ela é objetiva, ela é determinada, ela sempre vai direto ao ponto. Quando o profeta, se você prestou atenção, deve ter notado isso, a leitura. Quando o profeta lhe diz que teria um filho, ela replicou: não minta para a tua serva. Mulher direta. Eu tenho um esposo velho, você está me prometendo um filho. A tradução da mensagem é assim: não dê falsas esperanças à tua serva. Quando ela se encontra com o profeta depois da morte do seu filho, ela chega a ser rude, diz assim: não disse eu, não me engane. A tradução da NVI diz: não te disse, não levante as minhas expectativas. E ela não tem dificuldade em dizer o que pensa diante das situações que ela tem de enfrentar. Ela não quer rodeios, ela quer a verdade. E ela quer a verdade, mesmo que a verdade doa. Ela quer que a pessoa seja direta com ela. Mas após a morte daquele filho que foi uma dádiva de Deus para ela, ela sai rapidamente em busca de solução. Ela não fica se lamentando, ela não fica chorando nos cantos da casa sobre o cadáver do filho. Ela nem conta ao marido o que aconteceu, não fala da morte do filho, mas estranhamente vai ao profeta, porque ela sabia que o profeta era um homem de milagres, um homem que em nome de Deus fazia milagres. E a pergunta do marido demonstra que no pensamento do marido, aquele homem de Deus só funcionava como celebrante de liturgias religiosas. Você conta para ele para sábados, luas novas, ele está lá ajudando o povo a adorar a Deus. Mas não era um homem para as circunstâncias difíceis da vida. Ele não podia compreender que a fé traz soluções às situações imediatas e também soluções às situações mais angustiantes da vida. Mas há uma coisa a mais: ela é objetiva, ela não perde tempo com o jovem Geazi inexperiente. Quando ele vem ao encontro dela perguntar: está tudo bem? Ela diz: está tudo bem. Que nem a gente diz: você está com um baita problema, o sujeito diz tudo bem, você diz tudo bem e vai embora. Mas você está ruminando problemas dentro de si. Aí ela precisava falar com o profeta e seu intermediário não resolveria o problema. Ela queria uma palavra do profeta sobre esse momento dolorido da sua história. Agora, o mais importante é o conflito que essa mulher enfrenta. E aqui está o ponto central desse texto. Finalmente cheguei a ele.
Vocês pensam que eu demoro? Demoro um pouco, não é? Quando eu não prego, o sermão sai, o culto acaba mais cedo, irmãos, não é? A frase, não me enganes, versículo 28 na RA. Essa frase, não me enganes, traz o eixo central desse texto de crise humana, de crise espiritual. Quando ela vem ao encontro do profeta, depois de chorar por algum tempo sem nada dizer, abraçada aos seus pés, olha para ele e diz: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não te disse eu, não me enganes? E Eliseu começa a perceber que algo muito ruim aconteceu àquela mulher, mas ele não sabe o que aconteceu. Mas o que me chama a atenção nessa história é a atitude desse profeta, a sensibilidade dele e a maneira como ele lida com a dor daquela mãe. Ele respeita aquela hora e respeita aquela dor. Ele espera sem pressionar que ela chore, ou que ela derrame ou deixe de derramar toda a sua dor. E esse silêncio do profeta, aguardando a manifestação de dor, de pesar, de luto, de tragédia naquela casa, a dor do outro, e ele ser sensível à dor daquela mãe, é uma das coisas mais lindas e salutares da vida. E por que eu digo isso? Porque eu conheço o livro de Jó. Quem leu o livro de Jó nos mostra como o silêncio, em contraste com as respostas imediatas que nós tentamos dar em dias assim de luto, promovem efeitos completamente distintos. Quando os amigos de Jó vão visitá-lo porque sabem que ele está doente, encontram Jó em decadência. Ele havia perdido tudo, perdido saúde, perdido os filhos, perdido os bens, perdeu tudo. E os seus amigos se encontram com ele e a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz: sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó 2:13. 7 dias calados, contemplando a dor daquele amigo. Foi o auge da atuação deles. Ficar calado. Nós às vezes acontece uma coisa, nós queremos falar. Ore e chore e dê um abraço. Fique quieto. Segundo, eles resolveram falar. Eles resolveram explicar a dor que Jó estava sentindo. E começaram a fazer teologia em cima do sofrimento. E o resultado foi simplesmente catastrófico, a ponto de Jó dizer assim em Jó 16, versículo 21, todos vós sois consoladores molestos, porventura não terão fim essas palavras de vento? E aí são questões a considerar. Esse texto, ele é paradoxal na sua narrativa, porque esse texto me leva a fazer 2 perguntas. Por que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem àquela mulher? Deus lhe deu um filho quando a mulher não pediu, e isso encheu seu coração de alegria, e fez com que ela amasse, sem dar explicações, sem dizer o motivo que estava dando aquele filho àquela mulher. Não deu sequer um motivo plausível. E o que nós podemos aprender disso? 2 realidades e 2 respostas. Primeiro,
nem sempre entendemos porque Deus dá. Nem sempre entendemos porque Deus age conosco de forma graciosa. Nem sempre entendemos porque Deus nos dá coisas que nós não merecemos. E eventualmente nos dá coisa que nós sequer sonhamos. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você recebeu bênçãos de Deus que você sequer pediu a Ele. A verdade é que Deus dá bênçãos. E muitas vezes nos dá bênção quando sequer imaginávamos tê-las. Deus nos dá honra quando nem sonhávamos em sermos honrados. Deus nos dá recursos, Deus nos dá trabalhos, Deus nos abre oportunidades. E isso me faz lembrar que em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Ele é surpreendente e generoso nas suas manifestações. Um colega pastor estava me contando como é que conheceu a sua esposa, uma mulher extraordinária. E ele disse assim: rapaz, você não me conheceu seminarista, eu era muito pobre. E eu vim de Goiás, do interior de Goiás, hoje é o estado de Tocantins, lá onde Judas perdeu a meia, porque ele perdeu as botas um pouco antes. E aí chegou um grande feriado e eu não tinha dinheiro para voltar lá para a casa dos meus pais, porque o ônibus era muito caro. Aí um colega meu, que morava mais perto, olhou para mim e viu que eu era praticamente o único seminarista que ia ficar no seminário. Aí ele falou: rapaz, eu vou fazer um negócio com você, eu vou levar você para minha casa, você topa? Topo, mas eu não tenho dinheiro. Não, eu pago a passagem. Pagou a passagem para ele. Aí ele falou: só tem uma coisa, você vai me prometer que você não vai se envolver com a minha irmã. Vocês estão rindo assim porque a única coisa que ele fez foi não cumprir o acordo, irmãos. Ele disse: olha, eu não era um homem de palavra, porque quando eu vi a irmã dele, eu comecei a me interessar pela irmã dele. E ele disse que o encontro com a sua futura esposa foi simplesmente surreal, né? Chegou aquela Semana Santa, olha para aquela menina, aceita o convite, e ele então começa a conversar com ela e disse assim: mas ele me deu uma profecia reversa. Quando ele disse: não me envolva com a minha irmã, era para me envolver, não tinha jeito. E aí começaram a namorar, casaram-se, e ele diz: como eu tenho sido abençoado com essa esposa que Deus me deu. Irmãos, Deus nos reserva bênçãos inusitadas, inesperadas. Eu vivendo num contexto de grande Porto Alegre, numa terra de gente muito pobre, sem nenhum desejo de ser missionário nem do Brasil, nem em outro lugar do mundo, muito menos no exterior. E eu me lembro que quando cheguei na minha turma do seminário, nós éramos 88 alunos, o auge do Seminário do Sul, e uns 15 chegaram para mim: estou aqui porque eu quero ser missionário. Eu falei: estou fora, você é pastor de igreja, meu negócio não é nada disso não. E eu estou lá naquele lugar, e Deus me tira dali, me faz uma chamada tão clara para ir para Portugal, pregar o Evangelho e trabalhar com o seminário, quando aquele país não tinha os atrativos que ele tem hoje. E durante muitos anos eu fui missionário ali, e durante muitos anos também eu fui o único missionário que saiu daquela turma. É a sua bondade, é a sua graça se manifestando. Afinal, não é isso que sempre declaramos? Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Mas nesse texto, nós presenciamos a inesperada promessa feita a essa mulher, cujo marido já era idoso. Nasce-lhe um filho, sua alegria transcende a compreensão humana. Irmãos,
filho de pais idosos que não tinham filhos. É uma alegria imensa. É a mesma alegria de Abraão quando olha para Isaque. E aquela criança enchia aquela casa de motivação. Assim é a graça de Deus. Deus nos dá a salvação em Cristo sem que nada tenhamos feito para merecê-la. Fruto de sua graça livre e soberana, Ele perdoa os nossos pecados e nos oferece vida eterna. Como entender a gratuidade de Deus e o seu amor, a gratuidade do seu amor por nós? Quase nunca somos capazes de entender porque Deus nos dá essas coisas que amamos de forma surpreendente e espontânea. Certamente não há crise para nós, para nenhum de nós, em acolher estas maravilhosas expressões de bondade e do amor de Deus nas nossas vidas. Pelo menos eu nunca me deparei no meu ministério de alguém vindo a mim para reclamar: por que Deus tem me abençoado tanto, pastor? Nunca ninguém se aproximou para dizer isso. Você já viu alguém dizendo: olha, eu estou sendo muito abençoado, vou pedir a Deus que chegue? Nunca vi, irmãos. Nunca vi ninguém zangado com a bondade de Deus. Não conheço. Você conhece alguém? Estou muito zangado, Deus está sendo muito bom para mim. Nunca acho. Agora tem um outro lado, o reverso da medalha, irmãos. O segundo ponto já é mais difícil, é outra história. Se no primeiro consideramos as grandes bênçãos que Deus dá e as alegrias inesperadas que nós recebemos, nesse segundo ponto, a questão é inversa e gera grandes questionamentos. Por que Deus retira de nós coisas preciosas que nós amamos? É uma doença incurável que entra na família, alguém querido. É um trágico acidente de carro. É o desemprego que desestrutura a vida familiar. São as portas que se fecham inexplicavelmente. É a morte de uma pessoa jovem e querida. Nessa semana eu estou conduído com um colega, pastor, cujo filho de 35 anos, 3 dias mais novo do que minha filha, morreu subitamente nos Estados Unidos. E eu convivendo com ele, falando com ele, ele dizendo: não está fácil, não está fácil. E eu digo para ele: todas as vezes que eu me lembro de você, eu oro por você, eu oro pela Sandra, eu oro pelo Fabrício, seu filho. Como explicar, irmãos? Certo dia a irmã zeladora da igreja, com apenas 40 anos de idade, começou a sentir fortes dores de cabeça, foi ao hospital, diagnóstico: tumor maligno no cérebro. 1 mês depois estava morta. Os motivos de Deus brotam naturalmente nos questionamentos que nós fazemos. Um amigo disse que perdeu uma sobrinha de 22 anos num acidente de carro, quando ela atravessou a rua desatentamente, lá em Palmas, irmão José Renato, lá em Palmas. Uma vida cheia de sonhos, planos, aspirações, tudo acabou de forma trágica num descuido de uma jovem ao telefone, no celular, e também na alta velocidade de outro jovem irresponsável, dirigindo displicentemente na cidade. Tente encontrar respostas para esses momentos de crise, meu irmão. Tente equacionar a dolorida situação. Onde estava Deus? Por que não impediu que essas tragédias acontecessem? A história de Jó é um desafio filosófico para a mente humana, permanecendo como um enigma indecifrável. E aí nós começamos a estudar Jó, e começamos a estudar e tentar dar respostas de causa e efeito. Isso aconteceu por isso, porque fizeram aquilo, porque deixaram de fazer.
Mas essas coisas não comportam e não acalmam a nossa mente. Não dá para equacionar a mente de um Deus misterioso. Por isso Isaías diz em Isaías 45:15, Deus tem o seu, certamente, diz, Deus, certamente, tu és para mim um Deus misterioso. É o que diz o profeta Isaías. Mas aí eu vou a Naum, e Naum diz assim: Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Naum 1:3. Foi por isso que Billy Graham, no final, um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu, num dos últimos sermões que ele pregou em Harvard, pregou para políticos e pregou para os homens mais importantes dos Estados Unidos. E ele disse: há 3 coisas inexplicáveis para o ser humano: o mistério da morte, o mistério da dor e do sofrimento e o mistério do mal. Tente explicar o mal quando ele repentinamente acontece. A sensação pode ser a mesma desta mulher que disse ao profeta: pedi eu ao meu Senhor algum filho. Não te disse eu, não me enganes. E essa mulher se sente traída, enganada, lesada pelo próprio Deus, por causa do filho querido que lhe fora dado como demonstração de uma graça especial e retirado de forma abrupta, sem explicação, inesperadamente. Deus tira daquela mulher aquilo que ela mais ama. E nessas horas, o que é que nós fazemos? O que é que você faz? Qual é a sua resposta? Eu vou dizer para vocês, nessas horas eu me seguro e eu me agarro à palavra de Deus. Nessas horas eu me recordo de alguns versículos da Bíblia. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, aí surgiram os profetas da felicidade. Ainda hoje existem eles, estão no Facebook, estão nos Instagrams da vida. Deus mandou dizer a você que vai dar tudo certo e você vai ser abençoado e você vai receber isso, aquilo outro. Quanto eu leio todos os dias essas coisas. Profetas da felicidade. E tinham profetas de felicidade lá também. Diz assim: ó, vocês vão ficar pouquíssimo tempo aí. E Deus se preocupa tanto com aquilo que diz para eles assim: seu Jeremias, o senhor está aqui em Jerusalém, totalmente destruída, mas o Senhor vai escrever uma carta para aquele povo que está lá na Babilônia, e vai dizer que o tempo que eles vão ficar lá serão 70 anos, não vão ser um diazinho, outro diazinho, não, vocês vão ficar lá 70 anos. E no meio daquele contexto, Deus diz para aquele povo, ao dizer: não vão ficar 2 anos, não, vocês vão ficar 70 anos. Aí olha o que Deus diz para eles: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando diante de situações difíceis, eu não tenho explicação, eu gosto de me lembrar disso. Deus sabe o que é melhor a meu respeito, mesmo que eu não entenda. Aí eu vou para outro versículo bíblico, olha outro versículo. Esse próprio Jeremias está vendo a terra arrasada, não tem nada, ele não tem explicação para o que está acontecendo, ele está vendo morte, está vendo o povo todo arruinado. E ele diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Lamentações 3:21. E finalmente gosto de me lembrar daquilo que disse Jesus a Pedro quando estava lavando, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Um trabalho servil, um trabalho para escravo, um dos escravos mais baixos. E Jesus
chega naquele lugar e não havia escravos, e Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, e quando chega Pedro, disse: não, o Senhor nunca vai me lavar, porque Pedro nunca faria aquilo, e ele disse: nunca vai fazer isso em mim. E aí Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E Jesus diz, na versão tradicional: o que faço agora, entendê-lo-á depois. Há uma versão que diz: o que eu faço agora, você só vai entender mais tarde. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, nós não entendemos de imediato. Mas eu tenho a certeza no coração, no dia que nós entendermos, nós vamos levantar as mãos aos céus e vamos louvar a Deus de todo o nosso coração, porque os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Porque Deus é sábio, porque Deus é santo, porque Deus é bom. Então, irmãos, eu faço isso quando eu não sei o que fazer, é me lembrar das promessas de Deus, diante da dor, do mistério, da incompreensibilidade. Duas reações são possíveis ao coração: vivermos questionando Deus, esbravejando contra Deus, nos sentindo lesados por Ele, e ficamos com raivas, brigamos. Onde está o Senhor? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? E começamos a duvidar da bondade dEle, duvidamos das nossas orações, e questionamos muitas vezes até a existência de Deus. Será que Deus é real ou é alguma coisa que só existe aqui na minha cabeça? Mas há uma segunda opção, e eu chamo de resignação. Não gosto dessa palavra, eu prefiro falar paciência, conformação, submissão. Ficamos perplexos, não estamos entendendo nada, mas continuamos submissos a Deus. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor. Deus, eu não entendo nada, mas eu me rendo ao Senhor. Eu estou confiado no seu caráter, e estou confiado no histórico que eu tenho contigo. Todas as vezes em que o Senhor agiu na minha vida, me abençoando, e eu não merecia. No meio dos cacos e cinzas, nós dizemos a Deus o que Jó disse: Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que Jó disse. Quando essa mulher se dirige ao profeta, que envia o seu auxiliar, o jovem Geazi pergunta: vai tudo bem com a senhora? Vai tudo bem com o seu filho? E ela diz: tudo bem, meio enviesada. Aí vai até o profeta sem perder tempo, e quando ela chega lá, ela se desmancha diante do profeta, revela toda a sua angústia, se joga no chão, agarra-se aos seus pés, e não dá para fazer de conta que está tudo bem, quando a morte está rondando a sua casa. Não se pode viver num estado de constante negação, meus irmãos. Negar a realidade da morte é mais complicado do que enfrentá-la com todas as suas agruras e variáveis. As coisas não se resolvem porque dizemos que está tudo bem. O que nós devemos fazer é cair de joelhos, chorar quando for o caso de chorar, manifestar dor quando está doendo, mesmo quando os nossos pensamentos encontram dificuldade em se organizar, as palavras demoram a chegar aos nossos lábios, como foi no caso dessa mulher. E depois de ouvida a queixa da mulher, o profeta vai à sua casa e a misericórdia de Deus se revela, o filho é restaurado e volta a viver. Mas deixa eu ser realista com você. Muitas vezes isso não acontece. Nem sempre a cura se processa. E em muitos casos o milagre não se realiza e a dor parece soberana.
É isso aí. Dizer que sempre Deus cura é contar um evangelho cor-de-rosa. Mas Deus pode não curar, mas no meio da dor Ele está conosco. No meio da dor Ele não nos abandona. E irmãos, eu tenho que terminar esse culto, esse mensagem, e tenho que dizer para os irmãos, há uma esperança para nós cristãos, porque existe um momento muito parecido com esse na história, e nesse momento é possível fazer uma correta leitura da dor e do luto, e sabe qual é esse momento? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo revela todo esse paradoxo de um Deus que envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. Durante um tempo, havia um médico aqui na cidade, já falecido, a sua esposa era membro dessa igreja. Eu me reuni com ele 2, 3 vezes para falar de Cristo a ele. E eu falava do amor de Jesus para ele, e ele me dizia assim, eu não posso entender um Deus que é pai, que entrega o seu filho. Ele não podia entender o amor de Deus que nós celebramos. Para ele era a maior tragédia. Deus não é um bom pai, Ele deu o filho dele. E eu pedi a sabedoria para continuarmos a conversa, conversamos pelo menos 3 vezes sobre isso, falei tantas coisas, ele, não encaixa, pastor, não consigo entender o Evangelho. É o paradoxo, como é que um Deus que ama, e sabe, uma vez perguntaram a Agostinho o que Deus fazia na eternidade, aí era uma pergunta difícil, né? Aí ele falou assim, certamente Deus preparava o inferno para quem fizesse esse tipo de pergunta. Aí o pessoal riu e falou, não, deixa eu falar. Em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, lá na oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora, pedindo que Deus lhe devolvesse, ele ia voltar à glória, que Deus devolvesse a mesma glória que ele tinha e o mesmo amor que ele tinha com o Pai e com o Espírito na eternidade. O que Deus fazia na eternidade? Deus amava porque Ele amou. Está entendendo? E aí você pode não entender esse amor. O amor de um pai que oferece o seu filho. Você não ofereceria o seu filho. Eu creio que nenhum pai aqui, nas condições normais de temperatura e pressão, ofereceria o seu filho. Filho é dádiva. Filho é herança do Senhor. Mas o que Deus fez, Ele ofereceu o seu filho por amor de nós. Para que nós pudéssemos andar em comunhão com Ele. Você é capaz de não entender, mas você é capaz de usufruir desse amor quando você convida Jesus para entrar na sua vida. Não é explicável, é a dimensão maior do amor de Deus. A cruz revela todo esse paradoxo de um Deus que morre, que enfrenta dúvidas, duvidaram se ele era mesmo de Deus, hesitação, se tu és mesmo filho de Deus, desce daí que nós vamos te adorar. Olha para o apóstolo Paulo, Paulo perseguiu os cristãos, ele não podia conceber um Cristo que morresse como maldito no madeiro, como diz Deuteronômio 21, 23, maldito aquele que morre no madeiro. Se é o Cristo, se é o enviado de Deus, como é que ele vai morrer? Aí Cristo ressurreto aparece a ele. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele descobre que Jesus, ressurreto, morreu realmente e ressuscitou.
e ele começa a servir ao Senhor por gratidão. Esse é o lugar de desprezo torna-se um lugar de honra. A cruz era um lugar que ninguém queria assumir. Hoje você coloca um crucifixo no pescoço, você tem alguns bibelô, um bibelô, outro bibelô, você coloca em algum pedaço do seu corpo aí, manifestando seu amor pela cruz. Era um lugar de ódio, se transformou num lugar de amor. Era um lugar de vergonha, se transformou num lugar de honra. Esse Deus inimaginável, que a gente não pode conceber, que é capaz de fazer do feio bonito, transformar dor em bênçãos, fazer com que tragédias se transformem em momentos marcantes com Ele, reconhecendo o seu amor, a sua graça, que os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. E é isso que nós vamos celebrar nessa noite. Vamos celebrar esse amor incompreensível. Talvez você não possa compreender alguma coisa que aconteceu com você, mas quando você começa a perceber os planos de Deus, a maneira como Deus é capaz de, no meio dessa dor que você vive, transformá-la em bênção para a sua vida, você pode parar e louvar. A história vergonhosa da cruz, em que o sentenciador disse 3 vezes, não vejo culpa nele, não vejo culpa nele, não vejo culpa nele. E mesmo assim sentenciou a morte. Essa história vergonhosa se transformou na bênção de Deus para nós. Você é capaz de entender isso? Não é preciso entender, basta você crer, basta você se submeter a Jesus. Deus Pai colocou seu Filho no meu lugar, no seu lugar. Ele sofreu a minha dor, a minha vergonha, o meu pecado, a culpa que eu devia carregar, Ele carrega. A dor e a vergonha que Ele enfrenta não pertencem a Ele, são minhas, são suas. Certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Ele é inocente, mas Deus o fez culpado. Esse é um mistério tremendo que a gente só percebe a mão bondosa de Deus na cruz quando entende isso. E é isso que nós viemos celebrar. Nós viemos celebrar hoje a morte de Jesus Cristo, porque foi a morte vicária, a morte no seu lugar, no meu lugar, para me dar salvação, para que eu possa andar com Deus, para eu ter intimidade com Deus, para eu conhecer Deus como eu nunca conhecia, através de Jesus.